Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Diana Nunes e hoje vamos dar continuidade ao segundo episódio com a corretora XTB. Neste caso, séries de educação financeira, para explicar neste episódio os conceitos básicos que existem no mercado. Queria aproveitar e queria agradecer a todos pelo facto de estarem a subscrever o canal. Por favor, cliquem aqui em baixo e façam parte deste projeto. Queria aproveitar então e queria falar neste segundo vídeo, com o apoio da corretora XTB, nesta série de educação financeira, sobre alguns conceitos básicos que vocês vão ouvir falar quando estão a operar em corretoras e estão a operar de facto em vários tipos de mercados. Portanto, eu vou deixar aqui desde já algumas dicas. Estas dicas não serão suficientes, obviamente que devem estudar mais, devem ter atenção aqui realmente à análise que fazem e ao investimento que estão a operar para terem mais conhecimento e evitando assim as perdas e, claro, devem também aqui sempre apostar numa boa corretora. No caso da XTB, ela será então regulamentada pela CMVM e também pelo Banco de Portugal. Portanto, fica aqui a dica para que possam então abrir a conta, está cá em baixo o link, para que possam então aceder e fazerem parte aqui de uma corretora que vos garante vários tipos de investimento. Assim sendo, vamos então falar aqui de alguns conceitos que podem ser bastante úteis e vou-vos dizer para que é que servem. Em primeiro lugar, temos então o PIPS, significa Percentage in Point. Isto significa então o PIPS. O PIPS, normalmente no mercado de Forex, no mercado de câmbio, taxa de câmbio de moedas, é muito utilizado. E o que é o PIPS? É uma unidade de mudança, cotação da taxa de câmbio de um par de moedas. Normalmente é a quarta casa decimal. Por exemplo, vendo então aqui na plataforma XStation, vocês vão conseguir verificar se tiverem euro, dólar, que, por exemplo, se alterar a última casa decimal, isso significa que, por exemplo, subiu um PIP. Isto significa então esta pequena alteração quando estamos a operar neste tipo de mercado financeiro. De seguida vamos então falar de spread. O que é o spread? É a diferença, digamos assim, entre duas taxas. Existe o spread de ask e o spread de bid. Basicamente é a taxa que nós queremos comprar e a taxa que nós queremos vender. E claro, normalmente também existe nas corretoras este tipo de spread, que é o cálculo, digamos assim, da margem de lucro das corretoras. É aqui que muitas das vezes vocês têm que ver como é que está a taxa que está a ser cobrada para saberem aqui quais são os custos neste tipo de operações. Normalmente está então expresso em pips. Ao variar para cima ou para baixo, normalmente nós dizemos um pip ou dois pips para cima, um pip ou dois pips para baixo, por exemplo, e nesta variação então está o tal spread. De seguida temos então as ordens. Basicamente temos as ordens de compra e venda, normalmente sobre a lei da procura e da oferta. Nós vamos então aqui fazer a nossa intenção, dando indicação na corretora que queremos comprar ou queremos vender aquele determinado ativo, por exemplo uma ação. Depois temos aqui as ordens limites, que são para determinar o preço, que já vamos falar delas de seguida. Temos também as ordens diárias. Durante aquele dia, aquela ordem vai estar colocada até que chegue àquele determinado preço. Por exemplo, eu tenho uma ação de 10 euros e quero comprá-la por 9,5, eu coloco a ordem diária e se por acaso a ação baixar para 9,5, ela transforma-se numa ordem de compra. E assim sendo, ela fica o dia todo disponível. Se a mesma, até ao final do fecho do mercado, não se concretizar, extingue-se. No caso das ordens de cancelamento, tal como diz o nome, é exatamente a mesma coisa, só que neste caso, elas se não forem concretizadas naquele dia, vão continuar a ter de ser concretizadas. Não tem, digamos assim, um limite temporal, a não ser que vocês realmente a queiram cancelar. Então vamos falar de uma ordem que eu acredito que é uma das melhores, digamos assim, para estar a operar no mercado, que é o stop loss, digamos assim, o limite de perda. Como o nome, digamos, diz, stop loss, será realmente para minimizar, digamos assim, as nossas perdas. Imaginem a seguinte situação. Eu compro uma ação por 10 euros. Ao fazer essa compra, eu vou dar indicação de que se um dia aquela ação chegar aos 8 euros, eu quero que ela seja vendida. Isto de forma a não chegar, digamos assim, a ter um prejuízo total dos 10 euros que investi, ficando apenas com um valor de 8 euros ainda disponíveis na minha carteira. E claro, tendo só uma perda de 2 euros. Isto significa que eu posso dar instrução à corretora qual é o tipo de valor que eu estou disposta a perder. Se a ação descer automaticamente, ela é então convertida numa ordem de venda e, claro, concretiza-se, ficando assim salvaguardado pelo menos aqueles 8 euros da ação que eu comprei por 10. Assim, podem então ativar o stop loss e garantir sempre, pelo menos, que não vão perder totalmente o vosso dinheiro. Outra das coisas que também podemos fazer tem a ver com os lucros, que é o take profit ou stop gain, por assim dizer. Basicamente, o que é que isto significa? Significa que nós também podemos minimizar as perdas, mas também chegar aos nossos ganhos, àquilo que nós queremos ganhar. Não vamos falar aqui só de uma ação, vamos falar então de um conjunto delas. Eu compro um lote de ações
e digo, vou investir, por exemplo, 200 euros naquelas ações. E quando aquelas ações todas valerem 250, eu quero que seja feita uma ordem de venda automática do mercado, porque eu estou na minha vida e não vou estar o dia todo ali a analisar o mercado, e quero então que sejam vendidas quando chegar àquele lucro. O que significa que eu vou ter então os 50 euros de lucro face à venda, digamos assim, automática, que eu vou deixar preparada quando quiser ativar então o stop gain. Automaticamente este stop gain vai então vender as minhas ações e eu vou ter então o meu lucro dos 50 euros, ficando assim determinado qual é o lucro que eu quero, por exemplo, para as minhas ações. Uma das desvantagens do stop gain é que realmente vai impedir de ainda termos mais lucro do que aquilo que nós queríamos, o que significa que existe outro tipo de ferramenta que também podem utilizar, que se chama trailing stop ou stop móvel. O que é que vai acontecer aqui? Ao contrário do stop gain, que vai determinar qual é o preço que nós queremos ter, o caso do trailing stop, digamos assim, vocês vão conseguir pôr a tendência a ser acompanhada das ações. Enquanto não houver correção, a mesma vai ser acompanhada e vão deixando a vossa ação ali a rentabilizar, digamos assim, a render. Quando a mesma existe uma pequena correção, ela torna automaticamente então numa ordem de venda, e aí garantindo o máximo possível daquela tendência em termos de lucros, o que significa que não é um lucro definido por vocês, mas sim o lucro concretizado, digamos assim, pela tendência do mercado. É um acompanhamento da tendência que vos vai garantir então os ganhos, isto através então do stop móvel ou do trailing stop. Portanto, se por acaso houver uma correção de mercado e se cair daquela tendência, existe então automaticamente uma ordem de venda, permitindo assim que vocês tenham o vosso ganho máximo em relação àquela subida de mercado. Não tem a ver um pouco com a determinação do preço que querem ganhar, mas sim aproveitar então as subidas de mercado. Estas são algumas ferramentas que vocês podem encontrar na corretora XTB, através então dos vários mercados que existe, e nomeadamente das ações, que será aquele mais fácil para exemplificar, e claro, existem outras coisas que são importantes, como por exemplo a cotação. A cotação, neste caso, vocês podem realmente ter o valor daquela ação, e isso é uma ação cotada em bolsa que tem ali aquele valor, portanto é a cotação da bolsa, mas também podem ter, por exemplo, no mercado de Forex, que será, por exemplo, a taxa de uma moeda contra a outra, porque são sempre uma moeda contra a outra que são colocadas. Portanto, existe a possibilidade então aqui de terem acesso à cotação do mercado, sendo então este também um termo muito utilizado nos mercados financeiros. Agora vamos falar um pouco daquilo que é o day trade. Pois é, existem várias pessoas que praticam day trade e ganham dinheiro com isso. Atenção, mesmo o investidor particular, como eu ou vocês, podem realmente fazer o day trade. Obviamente tem que ser durante os dias úteis, no caso, por exemplo, das ações. No caso das criptomoedas pode também ser no fim de semana. Simplesmente o que é que distingue o day trade de comprar ações e guardar e esperar que as mesmas valorizem, que é o designado buy and hold. O day trade, na prática, quando nós compramos e vendemos, por exemplo, uma ação no mesmo dia, ganha dinheiro com a oscilação dos preços em poucas horas ou até em minutos. Se quiserem saber quais são os vários tipos de ativos que podem investir e diversificar a vossa carteira, vai ficar aqui em cima o link do último vídeo, onde eu explico os vários tipos de ativos que vocês têm na corretora XTB para investirem. Também vai ficar aqui em baixo então o link para que possam fazer a vossa inscrição na corretora XTB sem investimento mínimo. Coloquem lá o dinheiro que não vos faz falta e testem o vosso nível de risco. Tentem operar então nestes mercados, atribuindo sempre algum cuidado a todos os mesmos, porque é necessário haver conhecimento, e tentem então assim conseguir otimizar os vossos ganhos. Eu vou então também falar aqui de uma coisa que eu considero muito importante, que é o mercado de bull e o mercado de bear. O que é que isto significa? Quando as pessoas andam a ler sobre os mercados, existe a queda do mercado, a valorização do mercado, e muitas das vezes o que é associado é o mercado de touro e o mercado de urso. Eu vou explicar um pouco de como é que começou este conceito. Na altura em que a América foi colonizada, os colonos levaram consigo touros e tinham lá os ursos nativos na América, o que significa que muitas das vezes, para questões de entretenimento, eram colocadas lutas entre touros e também entre ursos. Automaticamente, como o urso dá a patada para baixo, ficou associado no mercado de valores, nomeadamente na bolsa, que quando existe uma queda, uma correção, será então associado ao mercado de bear, o que significa o mercado de urso, que é a patada que tem a direção então para o chão. Quando existe um mercado de touro, já que com os seus cornos consegue fazer então a elevação, digamos assim, para atingir o adversário, existe então um mercado de bull, que será um mercado de subida. Portanto, o mercado de bull está associado então a uma subida do mesmo, à valorização das ações ou do índice, e no caso do mercado de bear está então associado à correção ou à queda, digamos assim, do valor das ações. Isto então é uma analogia, digamos assim, a esses entretenimentos que eram criados pelos colonos nos Estados Unidos, o que significa que agora, sempre que falarem de mercados de touro ou mercados de urso, vocês já sabem que o urso representa sempre
uma descida e o touro significa sempre uma subida por causa do tipo de ataque que fazem. Neste caso, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso like. Da minha parte, eu espero-vos no próximo.